Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui em pensamentos, nos reunindo em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Lembrando a vocês que os trabalhos doutrinários da nossa casa já estão acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e também o nosso grupo de estudos, embora continue aqui por esse formato, mas presencialmente, nós também já estamos nos reunindo às quartas-feiras, das 19h às 20h. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 3º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Nós estamos no item que trata da alma após a morte. Nós já vimos aqui a pergunta 149, a 150, a 150A e a 150B. E a 151 também. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez e quiserem acompanhar o estudo, é só pegar os vídeos anteriores aqui no canal. E hoje nós vamos prosseguir. Na semana anterior, nós fizemos a leitura da pergunta número 142, lembrando que sempre que a tradução que eu leio aqui para vocês é a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham a leitura com a tradução do livro dos Espíritos que vocês tiverem em casa. Na semana anterior, nós chegamos até a pergunta 152, lemos a pergunta que Kardec fez, a resposta que os Espíritos deram, e já sabemos que em algumas respostas Kardec tece comentários. Nós chegamos a ler esses comentários, mas não fizemos nenhuma reflexão, que é o que nós fazemos aqui. Afinal de contas, nós não somos um grupo de leitura do Livro dos Espíritos. Nós somos um grupo de estudos. Nós pegamos o livro, nós lemos a pergunta de Kardec, a resposta que os Espíritos deram, os comentários quando tem, e fazemos as nossas reflexões para que nós possamos entender e, a partir do nosso entendimento individual, cada um, nós podemos utilizar essas informações que a doutrina nos oferece para auxiliar no nosso processo de desenvolvimento enquanto espíritos imortais, ou seja, no nosso desenvolvimento espiritual. Então, na semana anterior, nós ficamos com a pergunta 152, fizemos a leitura do comentário de Kardec, e hoje nós vamos repetir a pergunta, a resposta, e vamos fazer as nossas reflexões dos comentários que Kardec teceu sobre a resposta que foi dada pelos Espíritos. Então, vamos lá? Capítulo 3º do livro 2º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Pergunta número 152 que Kardec fez aos Espíritos, quando ele diz: qual a prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Qual a prova que podemos ter de que a individualidade, que eu sei que eu sou eu, depois da morte, que eu não perco essa individualidade, que quando eu desencarnar, quando houver a morte do corpo físico, eu vou me perder, eu não vou saber mais quem eu sou, o que é que eu fiz, de onde eu vim.
Então, essa noção de individualidade, do eu, de saber quem sou. Kardec pergunta, de que forma se pode provar que isso permanece, essa individualidade? Resposta dos espíritos. Não existem provas pelas comunicações obtidas? Se não forem cegos, verão. E se não forem surdos, ouvirão. Porque frequentemente, uma vez, faz-se ouvir porque frequentemente uma voz faz-se ouvir e lhes revela a existência de um ser ao seu redor. Então, os espíritos começam dizendo, e as comunicações mediúnicas que vocês têm? Em que a pessoa chega dizendo quem é, se identificando, dizendo o seu nome, com provas. As cartas de Chico Xavier, principalmente as mães, né? As cartas das pessoas que iam à procura dele, a fim de ter um contato com aqueles que já desencarnaram, provam isso, porque as pessoas se identificam, falavam de fatos, de coisas que ninguém sabia, apenas a pessoa que estava ali e a pessoa que desencarnou, e ela voltava e dizia exatamente igual, dando uma prova de que quem estava realmente se comunicando naquele momento era o filho, o irmão, a mãe, o pai que tinha desencarnado, e a pessoa tinha a certeza de quem estava vindo e falando através daquela comunicação era quem realmente eles conheciam, eram seus afetos e seus familiares que tinham desencarnado. Então, é uma prova de que a pessoa reconhece quem é, permanece com a sua individualidade, não desencarna e se mistura numa alma grupo, num mar de todos os espíritos, né? Numa grande, como diz aqui na pergunta número 100, deixa eu ver aqui, num todo universal, como tem na pergunta 151, né? Que Kardec vai dizer assim, e o que pensar dessas ideias, das pessoas que dizem que quando a pessoa morre, ela retorna ao todo universal, ou seja, se mistura com todo mundo que já desencarnou. Os espíritos dizem, as comunicações provam de que a individualidade permanece, que o espírito continua sabendo quem é, qual foi o personagem que ele tinha, que ele deixou nessa última experiência reencarnatória. E os espíritos continuam dizendo, né? E quem não for cego, que tiver olhos de ver, que veja, que tiver olhos de ouvir, que ouça. Porque de vez em quando a gente tem as nossas impressões, como se a gente ouvisse alguém falando, sussurrando ideias, e a gente percebe que aquilo ali não é nosso. E às vezes a gente até identifica, parece assim a ideia de meu pai quando estava aqui, minha mãe quando, como se estivesse sussurrando. Então os espíritos dizem, provas tem muitas, né? Agora precisa que vocês queiram aceitá-las, né? E possam observar o quanto isso é real, que o ser continua. Essa foi a resposta dos espíritos. Agora nós vamos aos comentários de Kardec, que nós lemos na semana anterior, mas não fizemos as nossas reflexões. Então agora a gente vai ler cada parágrafo e fazer as nossas reflexões, diferente da semana anterior, que a gente leu direto até o final. Então vamos lá. Kardec começa dizendo, aqueles que pensam na morte, pensam que na morte a alma retorna ao todo universal, estarão errados se entenderem por isso que, tal como uma gota de água que cai no oceano, ela perde a sua individualidade. Estarão com a razão se entenderem pelo todo universal o conjunto de seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento formador. Então, Kardec vai dar como exemplo, como uma analogia, a gente pega uma gota de água e tem o oceano, que é o mar, aquele monte de água. Se a gente pegar uma gotinha de água aqui, a gente só uma gota de água. Essa gota de água aqui
eu peguei, eu sei de onde eu tirei dali do poço, eu tirei da geladeira, eu tirei do filtro. Mas se eu jogar essa gota de água no oceano, ela se perde. Não tem mais como eu recuperar ela. Vou dizer, vou pegar ela de volta. Não tem mais, porque ela já se misturou ao todo. Ela deixou de ser aquela água gota para integrar aquele mar e não tem mais como separá-la. Então, Kardec diz, tem pessoas que acham que a morte é assim, que nós, enquanto espíritos, quando estamos encarnados, temos uma individualidade. Então, eu sei quem sou, Sandra Naira, é o personagem que está atuando, mas quando eu desencarno, eu misturo a um grande todo, a um grande mar, e ali eu me perco. Se quiser tirar de novo para saber, não tem como. Então, Kardec diz que pessoas que têm essa ideia que na morte a gente retorna como se fosse uma gota, sim, aí seria uma perda da individualidade. Só que Kardec vai dizer assim, essa ideia só é válida, só estaria com a razão se a gente entender por todo o universal, não apenas um mar de espíritos que se misturam, mas um conjunto de seres incorpóreos, um conjunto de espíritos em que cada alma ou espírito é um componente desse conjunto. Então, juntando todos os seres, todos os espíritos desencarnados, nós teremos um todo universal de espíritos que se reúnem e formam. Só que cada espírito é um elemento formador, não se mistura um no outro. Kardec diz, interpretando dessa maneira, como um conjunto de espíritos em que cada alma, em que cada espírito é um elemento formador, essa ideia pode ser aceita, ela está correta dessa maneira. Continuando, ele vai dizer, mas se as almas se confundissem no todo, teriam apenas as qualidades do conjunto e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidade própria. No entanto, em todas as comunicações, acusam a consciência do eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam sobre todos os aspectos é uma consequência de sua individualidade. Então, Kardec diz, se nessa ideia as pessoas acharem que os espíritos se confundem e se misturam como uma gota de água no oceano, não, elas não teriam a sua inteligência nem a qualidade própria que cada um apresenta nas comunicações. Então, quando vem as comunicações, as pessoas que estão se apresentando ali, que estão se comunicando, elas falam de si mesmas, elas não falam de um todo, de todos os espíritos, de que acontece quando se desencarna, não, ela fala do que aconteceu com ela, de onde ela está, o que ela está sentindo, de quem ela sente saudade, ela fala das coisas que ela conhece, ela traduz ali a sua própria personalidade, não uma personalidade que é misturada com diversas outras, como se fosse uma mistura que bateu tudo no liquidificador e deu uma coisa diferente. Então, Kardec reforça dizendo, na comunicação tem uma consciência do eu e de uma vontade. Eu quero me comunicar, eu vim aqui para falar com meu pai ou com minha mãe, uma vontade distinta, não uma mistura de vontades de vários seres diferentes. Então, nas comunicações, nós também podemos verificar essa individualidade, essa consciência de quem se é que permanece mesmo depois de desencarnar. Continuando, Kardec vai dizer, se houvesse após a morte apenas o chamado o grande todo, né? Como se fosse a gota da água e o oceano, apenas o oceano, apenas o grande todo, que absorve todas as individualidades, ou seja, todos os espíritos, este seria uniforme e então
todas as comunicações que recebêssemos do mundo invisível seriam idênticas. Tudo seria igual. Todo mundo ia falar a mesma coisa. Vistos que encontramos seres bons nessas comunicações, outros maus, seres sábios nessas comunicações que demonstram um grande saber, uma inteligência, outros ignorantes e que vêm falar abobrinhas ou coisas fúteis. Alguns que se apresentam nessas comunicações felizes, outros desventurados e infelizes, e de todas as características, de alegres a tristes, de levianos a sérios, de sábios ou não, é evidente que se trata de seres distintos, que falam cada um com a sua linguagem, cada um vem falar de uma coisa diferente. Quem está triste diz que está triste ou que está sofrendo. Quem está feliz fala dos reencontros e da satisfação. Se fosse tudo misturado, ia misturar todos os tristes, todos os felizes, todos os sábios, todos aqueles que não sabem nada, todos os fúteis, todos os alegres. Ia sair uma mistura, como a gente bate no liquidificador uma salada de frutas. Quando a gente bebe, a gente não sente o gosto só da manga, ou da maçã, ou da banana. A gente sente uma mistura de todas as frutas, embora a gente possa perceber um pouquinho de cada uma, mas o gosto é totalmente diferente de que se a gente tomasse um suco de apenas uma fruta. Então, mais uma razão para nós verificarmos que essa individualidade ela permanece quando nós deixamos o corpo físico, quando nós desencarnamos ou quando tem a morte do corpo. O eu continua, a individualidade está presente, eu continuo sabendo quem sou. Eu sou um espírito, uma individualidade. Nesse momento, o personagem que me representa é Sandra Naira, e quando eu desencarnar, eu vou chegar no plano espiritual sabendo que eu sou Sandra Naira, que estive encarnada no Brasil, na Bahia, em Salvador, que tive uma família assim, assim, assim. Eu conservo a minha individualidade, a consciência do eu que eu sou. Continuando, Kardec vai dar mais argumentos para a gente entender que essa individualidade ela permanece após a morte do corpo físico. A individualidade torna-se mais evidente ainda do que todos esses motivos que já foram dados antes, quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, como detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que nós podemos constatar. Não pode ser posta em dúvida quando se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi nos ensinada em teoria como um artigo de fé, como algo para a gente crer. O espiritismo a torna patente e, de certa forma, material. Então, Kardec vai dizer, além de tudo isso que a gente já falou antes, que a pessoa vem, que ela diz que ela está alegre, ou que ela está triste, ou que ela apresenta um caráter bom ou um caráter duvidoso, já dá para a gente ver que quando se comunicam de formas diferentes, são pessoas diferentes. Mas ele diz, ainda tem a prova mais evidente e incontestável quando a pessoa se identifica, diz, se eu voltar numa reunião mediúnica e disser, quem está falando aqui é Sandra Naira, que desencarnou tal dia, que morava em tal lugar, em Salvador, que tinha essa família, que fazia isso, quando dá provas incontestáveis de sua identidade, e a gente pode ir lá e verificar, realmente é ela, ou ela está falando de coisas que ninguém sabia, só eu e ela, porque só nós duas ou nós dois estivemos naquele lugar. Então Kardec diz que isso aí é uma prova que não tem nem como contestar. E várias pesquisas científicas que comprovam que as pessoas, inclusive que estão reencarnadas e têm lembranças de experiências anteriores, que dizem fatos da vida que viveram e que vão buscar e realmente se comprova, o que essa pessoa está falando realmente aconteceu. Então, isso é uma prova quando há a
a identificação do espírito dizendo quem é na comunicação. Kardec diz, piorou quando ele aparece. Se mostra, né? Ele diz, Inais, deixa eu ver aqui o pedacinho, não pode ser posta em dúvida quando se manifestam por meio das aparições. E quando a pessoa aparece dizendo aqui, ó, sou eu aqui, e desencarnei, aí você olha e vê que é a pessoa mesmo, com a mesma forma que ela tinha antes, falando de coisas como ela pensava e disse, não está uma mistura de vários espíritos, porque se é uma mistura, ela estaria com as características até físicas dessa mistura. Não, ela aparece como é. Então, Kardec disse, e nas aparições não tem como, né? Quando você vê que a pessoa está ali, que é ela mesma, vai dizer o quê? Como é que ela se misturou? Então, ela continua sendo ela continua com a sua individualidade. E Kardec vai fechar esse comentário dele dizendo que, por fim, nos foi ensinado que, numa teoria, que a individualidade é um artigo de fé, que a gente tem que ter isso como uma crença. E que o espiritismo não. O espiritismo vem através, de forma patente, provar, através das comunicações mediúnicas, através das produções mediúnicas, em que as pessoas vêm, se identificam, através das aparições, de uma forma material, provar de que a individualidade da alma permanece após a morte do corpo físico, que nós continuamos sendo quem somos depois que deixamos o corpo físico. Nós vamos ficar por aqui nesse comentário da pergunta 152 desse item, a alma após a morte, do capítulo 3º do livro 2º, e na próxima semana nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos. Lembrando que o nosso encontro sempre acontece às quartas-feiras às 19 horas e que a nossa casa, o trabalho doutrinário, sempre às segundas-feiras das 19h30 às 20h30, a Escola Espírita Francisco Xavier. Que nós possamos fazer boas reflexões durante essa semana sobre tudo que nós vimos aqui hoje e na semana que vem nos encontramos. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexões, que eles possam nos auxiliar nesse nosso aprendizado atual, que o seu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.